Fala, galera! Beleza? Setúbal na área. Depois de uma pausa, né? Eu passei alguns dias longe por questões profissionais mesmo. Eu sou professor e acabou ficando um pouco apertado, mas a minha audiência aí de 42 inscritos nesse momento vai compreender, eu tenho certeza. Voltamos com mais repercussões sobre o nosso São Paulo. Como não pode ser diferente essa semana, vou falar do Robert Arboleda, o próprio. Bom, o Arboleda, ele tem 9 anos no São Paulo. 9 anos no São Paulo. Acho que toda a torcida sabe disso, está sendo muito difundido o tempo do Arboleda com a camisa do São Paulo. E nesses 9 anos, o Arboleda colecionou burradas. E já desde o final do ano passado, segundo semestre do ano passado, ele já não vem sendo um bom jogador. E financeiramente para o São Paulo, seria ótimo se ele saísse. Seria ótimo se ele saísse. Acredito que ele vem ficando, bem como o Luciano, pela identificação com a torcida, pela importância nos últimos títulos do São Paulo, que com exceção, é difícil você fazer uma exceção a títulos, tendo em vista que os nossos títulos foram 2, né? Um Paulista e uma Copa do Brasil. Né? Então, assim, mas tirando a Copa do Brasil, o Paulista hoje não é o que foi outrora. O Arboleda que já quis bater boca com um ídolo muito maior do que ele, que é o Miller, que ganhou muito mais coisa no tempo que o futebol no Brasil era muito mais difícil, né? E Arboleda, você é menor que o Miller. E o Miller não é maior que o São Paulo. O Miller é um dos maiores ídolos do São Paulo, mas o Miller não é o maior ídolo do São Paulo e o maior ídolo do São Paulo não é maior que o São Paulo. Arboleda, né? Enfim, bom, os casos do Arboleda, as burradas do Arboleda desde que ele veste a camisa do São Paulo são: em 2019, ele foi passar férias no Equador e vestiu uma camisa do Palmeiras. Eu não preciso falar mais nada. Eu acho, eu não tenho nada contra você querer fazer o que você quiser na sua folga, mas você tem que ser profissional, você não pode ir contra a instituição a qual você trabalha. E o Arboleda fez isso. Muito bem. Logo após esse episódio de 2019, nós tivemos a famigerada Covid, e nos anos de 20 e 21, o Arboleda foi pego várias vezes em festas clandestinas no momento em que a gente não podia fazer isso. Não podia se fazer isso. E a gente bem lembra que perdemos um título ali na época do Campeonato Brasileiro da Bolha, né? Assim que não tinha torcida. E a gente perdeu a Arboleda em alguns jogos também naquela campanha. Esse ano, em fevereiro agora, né, há poucos meses atrás, em fevereiro, ele disse à diretoria do São Paulo que estava resolvendo os problemas pessoais no Equador na reta final do Campeonato Paulista. E a diretoria, bem como a comissão técnica do Crespo, liberou o cara. Pô, tem problema lá no Equador, vai lá resolve sua vida lá, cara. A gente espera que vai dar tudo certo. E o que aconteceu? Ele foi visto no estádio de futebol tietando o Messi. Mas era jogo da Argentina contra o Equador? Não. Era um amistoso do Júnior Barranquilla contra o Inter Miami. Não estava resolvendo o problema, né? Muito bem. Na última semana, ele falou da comissão técnica publicamente, o que gerou uma situação ruim, e ele foi cobrado, né, na quinta-feira passada, e ao que tudo indica, isso chateou a princesa, né? E aí ele pegou as coisas e foi embora. Mas, não obstante, ainda em março desse ano, o São Paulo assumiu a dívida dele com uma advogada que ele teve, que ele não tinha pagado, no valor de R$800 mil, porque a advogada entrou com a ação e penhorou a pós-carreira do rapaz. E aí o São Paulo assumiu a dívida, falou, não, a gente vai assumir a dívida e pagar a dívida aí do Arboleda.
Então, olha só, o jogador faz tudo isso contra o time e o time está ali, né? A instituição está ali trabalhando por ele e tal, dando todas as oportunidades. Ele já foi capitão do time. Tem uma especulação de que ele, Arboleda, está chateado com a comissão técnica, né? Que isso ele já falou, deixou claro publicamente, e com o time porque o São Paulo atravessou uma possível transferência. Bom, Arboleda, todos nós estamos chateados por tudo isso que você falou e por todas as vezes que você voltou atrasado das férias, por todas as vezes que você, além de voltar atrasado das férias, você voltou fora de forma. Por todas as vezes que você pegou jovens jogadores e levou para a noite, por todas as vezes que você, antes de ser um profissional, você foi um irresponsável. E corrobora para a irresponsabilidade sua e do Arboleda, né? Sua Arboleda, perdão, o fato de que você não é mais convocado para a seleção equatoriana, porque você fugiu da concentração com alguns outros atletas para ir para a noitada. E eu acredito que o nome dele não vai aparecer na convocação da Copa do Mundo, a não ser que tenha alguma lesão grave no setor defensivo do Equador, que, por sinal, tem uma das melhores defesas aqui da América do Sul. Bom, nessa mudança, nessa fuga do Arboleda, um amigo levou muitas coisas pessoais para ele, para lá. Inclusive, a conta bancária dele no Brasil está esvaziada. Bom, isso é tudo especulação que tem saído, né? Que tem R$12.500 na conta bancária dele, assim, o que ele tem de valor, e a gente sabe que isso é irrisório para o jogador de futebol. Para mim faz diferença, para você faz diferença, né? Mas, enfim. Mudou o número de telefone, não está atendendo as ligações, mas o São Paulo já entrou com o ultimato, né? E falou que se ele não voltar até amanhã, se ele não der as caras, não resolver a situação, né? E aí fez a boa para nós. Aí, na minha opinião, fez a boa. Porque eu não quero mais Arboleda no São Paulo. Já não é o melhor zagueiro do time. Já é reserva, desde o ano passado. Alan Franco e Sabino, para mim, são os titulares. E, além disso, é um dos maiores salários do elenco. Então, tchau, meu querido. Beijo e tchau para você. Vai ser feliz com a sua irresponsabilidade lá no seu país. O jogador precisa ser tratado como funcionário e não como estrela. O São Paulo precisa voltar a ter isso. Isso que foi cultura no São Paulo, pelo técnico Cilinho, pelo Telê, pelo Muricy. A gente precisa de jogador que vai honrar a camisa, que vai querer estar aqui, que é profissional. Não estrelinha. Não Arboledas, Reinaldos. Não. A gente precisa de jogadores que joguem com fome. Lucas Ramon, Danielzinho, Lucas Mouras, Caleres, né? Jogadores que honram a camisa, e que não vão ser uma estrelinha a mais. É isso que a gente precisa. Então, eu desejo toda a sorte do mundo do Arboleda, vai ser feliz, bem longe do São Paulo. E eu não quero, e também está enrolando uma especulação de uma troca dele com o Pablo Maia, também não quero. Chega, os times no meio de campo, o volante ele tá cheio, a gente precisa de jogador lá para frente. Será que outra coisa, sabendo disso, sabendo desse mau característico do Arboleda, será que a diretoria já não estava percebendo? E por isso fez essa movimentação, trazendo tantos zagueiros, né? Porque a gente trouxe Tolói, né? Dória. Será que não foi por isso? Fica aí o questionamento. Bom, quero saber de você o que você acha da situação do Arboleda, o que você deseja para o Arboleda, se você concorda comigo. Então, curte, comenta, compartilha e continua aqui comigo para fazer valer esse meu pequeno hobby, tá bom? Valeu, um abraço para vocês, a gente se vê após eu vou tentar fazer o pré-jogo agora no meio da semana e o pós-jogo e vai dar tudo certo. A gente se vê mais uma vez, um abraço e até a próxima.